boa noite. Olá. Shalom de Deus sobre Graça a sua e vida, paz. sobre a sua casa, sua família. Que bom estarmos Que aqui, alegria de volta, né? junto com vocês nessa noite, onde a gente vai receber mais uma porção da palavra de Deus, onde a nossa vida, a nossa casa vai ser edificada pela presença do Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado, que cuida das nossas famílias, que cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho. Estamos aí iniciando o seminário, Família nos tempos do fim. E hoje nós vamos ouvir, pais marcando os filhos. Olha que nossa geração, que nós possamos marcar os nossos filhos, E nós só podemos marcar nossos filhos com a presença e a palavra de Deus. Boa noite, Daniela Freire. Deus te abençoe, querida. Abençoe seu lar, sua casa, sua vida. Boa noite. Fique aí ligadinha conosco. Que a presença do Espírito Santo possa inundar o seu lar, os seus filhos, os seus negócios, o seu trabalho, viu, querida? Que Deus te abençoe, continue conosco. E nós vamos estar falando, desse seminário sobre família nos tempos do fim. Sabemos que nós estamos, sim, nos aproximando desse tempo. Nós não sabemos quando, Quando será? Ninguém sabe quando será. Talvez é na nossa geração, talvez é na geração dos nossos filhos, talvez na geração dos nossos netos, mas nós não sabemos. Mas nós temos que estar preparados, porque todos os sinais vêm sinalizando e mostrando que a volta de Jesus está iminente, Não pode tardar a passar mais, porque é muitas as necessidades que nós temos, O povo está sofrendo, essa geração está sofrendo, os nossos filhos estão sofrendo, nossos jovens, as nossas crianças estão sofrendo, com toda a história, que nós temos vivido na política, no Brasil, em todo o mundo, em toda a terra. Nós vemos como que está acontecendo, E a gente vê cada dia mais o caminho tão destruidor, um caminho tão largo, Mas eu creio e me alegro e fico feliz, porque as promessas do Senhor são verdadeiras, elas são fiéis, e eu fico na promessa de Deus, e não naquilo que está sendo ditado para nós a todos os dias, está sendo jogado na nossa mente, na mente das nossas crianças, tentando roubar a nossa esperança, tentando roubar a nossa fé, tentando roubar o amanhã. Eu gosto muito, de acreditar e de falar que o amanhã pertence a Deus. Não cabe a nós a preocupação com o dia de amanhã, mas sim o nosso Deus que vela tanto por nós, que cuida de nós. Ele está escrevendo a minha história, Ele está escrevendo a sua história, Ele está escrevendo o seu futuro como o meu futuro, Ele está escrevendo o futuro dos nossos filhos. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Por isso eu me alegro, por isso eu tenho esperança, por isso eu encho de expectativa, de gratidão a Deus, porque eu vejo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele ama a família. Por mais que as situações estejam difíceis, nós ainda acreditamos. A família é o vínculo de toda unidade. A família é o bem maior que nós temos. É tão preciosa a família, é tão precioso os nossos laços de família, é tão sublime a família. Como eu amo a minha família, como eu amo a minha parentela, como eu amo meus irmãos, como eu amo meus filhos, meus netos, como eu amo meus irmãos na fé em Cristo Jesus. Como é bom, termos amigos, parentes, família, nós não sermos sozinhos. Boa noite, Gabi. Deus te abençoe, Gabriela. Um beijo no teu coração, linda. Obrigada por estar aí nos assistindo, acompanhando. Raquel Silva, boa noite, querida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe aqueles que vão entrando aí. Vai deixando o seu oizinho para nós. Vai falando boa noite para nós. Vai convidando a presença do Espírito Santo para estar aí com você. Ele é Deus de perto, Deus de longe. E Ele nos abraça
com o seu amor eterno, Ele nos abraça com o seu carinho maravilhoso. Sinta o abraço de Deus, sinta o abraço do Espírito Santo. Você que se sente só, você que se sente muitas vezes desamparada, né? Está desamparado, está sem esperança, sem força. Eu te convido você para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque é só em Jesus Cristo. Ele nos dá a sua força, Ele nos dá aquilo que nós precisamos a cada dia para vencer. Essas mãezinhas, essas mulheres maravilhosas. Boa noite, Vanessa Molina, né? Mulheres marcadas pelas experiências, mulheres valorosas, mulheres guerreiras, mulheres que abraçam suas famílias, que lutam pelas suas famílias e que tem prazer de querer o bem para as outras famílias, que acredita ainda no casamento, que acredita na família, que luta pela família, né? Nós estamos andando contramão, não é verdade? Você não se sente assim? Nossa, parece que eu estou andando contramão, né? Defender família, defender os laços de família, defender a pureza, a simplicidade, a genuidade da família, nossas falhas, né? Nossos erros como família, mas também nossos acertos, as nossas virtudes também como família. Que coisa maravilhosa! Vamos convidar esse Deus que conhece o meu coração, conhece o seu coração. Vamos convidar a presença dele. Olha, sem a presença dele, nós nada podemos fazer, nada temos para dar para vocês, se não for o Espírito Santo, e é tudo que nós precisamos. Jesus, Ele é a resposta para tudo que nós precisamos, Ele é a solução para cuidar dos nossos filhos. O futuro dos nossos filhos é um futuro bendito. Nossos filhos são ensinados do Senhor, nossos filhos são herança bendita do Senhor, e nós não temos filhos para calamidade e nem para perdição, mas nossos filhos é para honra e glória do Senhor, e eles vão ser a luz e o sal para esta geração que tão perdida, né? Tão vazia, com tantas coisas, né? Influenciando a sua mente, os seus coraçõezinhos, né? Tentando tirá-los do princípio que é geracional de família, tentando roubá-los os princípios, né, do sermos patriarcas, né, os nossos patriarcas, nossos pais, né, que defenderam, que cuidaram de nós, e por isso nós estamos aqui, né, nós estamos vivendo a cada dia agradecidos por esse Deus tão maravilhoso. Amém, queridos? Então vamos orar para nós começarmos, que ninguém perca, que ninguém saia daí, ainda que você ache repetitivo o nosso ensinamento, que você acha que a palavra é a mesma, mas a cada dia que você ouvir, ela vai produzir em você algo diferente, algo novo, porque a palavra de Deus fala que Ele vela por essa palavra, e é a boca de Deus falando comigo, falando com você, e ela é novidade de vida a cada manhã para nós. E cada dia ela se revela de uma forma tão poderosa, onde nós podemos nos alimentar, nos fortalecer e ficarmos prontos para a batalha do outro dia. Amém? Vamos então agradecer esse Jesus maravilhoso que nós temos. Amém. Querido Deus e Pai, ô Paizinho querido, o Senhor é o Abba Pai, o nosso Pai. Ô Pai, abraça-nos nessa noite. Pai, Tu sabes a porção e a medida que cada um de nós precisamos nessa noite. Vem com Sua visitação, com Sua presença. Nós estamos aqui, Senhor, o Teu povo está nessa live. Muitos estão ali atentos, sedentos. Muitos estão ali, Senhor, com a expectativa, com a esperança nos seus corações. Senhor, de algo da parte do Senhor. Senhor, por isso eu te peço que nesta noite o Senhor destaque teus anjos a nosso respeito, a respeito de cada família, de cada lar, de cada filho, jovem, adolescente, criança. Que o Senhor venha, Senhor, a livrar-nos de todo perigo, de todo mal. O Senhor venha nos dar visão, sonhos.
A tua palavra diz para nós sonharmos e para nós sonharmos grande, porque o Senhor realiza coisas grandes e tremendas, maravilhosas. Por isso, Pai, nós sonhamos com o amanhã maravilhoso, nós sonhamos com o teu reino, sonhamos com o céu aqui na terra. Ainda, Senhor, que nós vemos tantas coisas tristes acontecendo. Fique conosco, Pai. Fique à vontade, se assente aqui conosco nessa mesa, se assente na mesa de cada ouvinte nosso nesta noite e começa a tocar da raiz do cabelo até a planta dos pés. Começa a tocar no consciente, no inconsciente, na memória. Começa a tocar na árvore genealógica, Pai. Visita os antepassados, visita os tataravôs, os bisavôs, os avós. Visita nossos pais, visita, Senhor. Passa com teu sangue, meu Deus. Nós te agradecemos pela herança que eles nos deixou, os ensinamentos, a honra, o caráter, a personalidade, tudo aquilo que eles nos ensinou e que eles forjou em nós. Nos ajude a forjar nos nossos filhos, nos nossos netos. Nos ajude que eles tenham um caráter, uma personalidade, um comportamento, Pai, que não venha a ser reprovável pelo Senhor, mas que seja de bom agrado, que tenha paz com todos e eles sejam benditos sobre a terra, eles sejam respeitados, amados, valorizados sobre essa terra, Pai. Que todos reconheçam, Pai, no mundo natural e no mundo espiritual, Senhor, o poder, o valor dos nossos filhos, dos nossos netos, desta geração. Por isso, Pai, nós te entregamos nessa noite, já tão agradecidos por aquilo que o Senhor já está fazendo, o Senhor vai fazer e vai completar essa obra desta noite. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro e te agradeço crendo de todo o meu coração. Nos abençoa e abençoado nós somos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler para nós 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Há um título no capítulo 3 que diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. E Paulo escreveu assim ao seu discípulo jovem Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amém? Uma palavra muito dura, a palavra muito direta, e que colocou todo esse encargo, todo esse peso sobre o nosso coração, como pastores. Por quê? Temos anunciado, e toda a terra sabe, estamos nos últimos dias, às portas da volta de Jesus, e aqui Paulo está narrando quais sinais que realmente estamos nesses últimos dias. E o que ele relata aqui é o que nós vemos hoje. Mas o que me assustou aqui é quando a gente para refletir e pensar. Ele está falando que esses males dos últimos dias, você vê que ele não cita aqui a falta de dinheiro, ele não cita aqui a falta de recurso, ele não fala que é o problema do desemprego, ele não fala que é por causa da economia ruim, ele não fala que é por causa da fome, ele não fala e não cita nenhum problema desses que nós imaginamos como uma calamidade. Ele não cita uma epidemia, ele não cita uma pandemia, ele não cita uma guerra, não. Ele diz que os tempos serão difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais. Ele está falando tudo do homem, algo que está dentro do homem, dentro de cada um, e nós não podemos culpar ninguém, porque é algo que está no homem. E Paulo diz que isso vai se manifestar
vemos isso esses dias. Filhos desobedientes. Esses dias eu vi uma frase que me assustou muito. Para nós pais, alguém disse assim, que nós somos a última geração de pais que foram filhos obedientes. E somos a primeira que temos filhos desobedientes. Isso tem que balançar com a gente. E baseado nessa palavra, que é essa questão do coração do homem, do homem em si, nós recebemos esse encargo ainda esse ano, de mais uma vez nos reunirmos aqui nesses 3 dias, hoje, né, e amanhã e quarta, falando da família. Como é essa família dos tempos do fim? Como que eu evito esses males? Como eu amenizo isso na minha família? Como eu livro meus filhos, meus netos de serem esses homens que Paulo está descrevendo aqui? Porque na verdade nós não sabemos se a volta de Jesus é amanhã, daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos. Mas os sinais estão aí. E hoje nós vamos falar dos pais que precisam marcar os seus filhos. Sim. Amanhã nós vamos falar das questões familiares. Só para você ir pensando aí, por que nós que crescemos e casamos com um conceito assim, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Sim. Menos esforço, menos trabalho, só falta adivinhar o que ele quer. E quando ele está ali com seus 14, 15 anos, ele se rebela, ele se revolta, é desobediente, é teimoso e não honra pai e mãe. O porquê? O que aconteceu? Amanhã nós vamos falar disso. E na quarta-feira, depois da gente aprender a marcar os nossos filhos, ter essas respostas às questões familiares, nós precisamos, como pai, nos reposicionar no Espírito. Amém? Amém. Então, o primeiro dia, pais marcando os filhos. Eu quero basear em algo, porque esse marcar está falando de gerações e é um encargo, e nós precisamos marcar com o quê? Marcar com aquilo que é eterno, aquilo que é do reino. E o reino de Deus, ele é uma realidade espiritual, é real, sim, mais real que o natural, né, pastor? Sim, é verdade. Mas é invisível. E talvez eu dou de ombro, não percebo e não vejo. E para você ter uma ideia disso, que em Lucas 17, do 20 ao 23, os religiosos, os fariseus, foram interrogar Jesus. E no verso 20 ao 23 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Então, é uma realidade invisível, mas real. Sim. E que eu preciso acreditar do tamanho da grandeza, e que tudo é gerado nesse reino do Espírito, e que os valores que tem lá, se eu quebro um princípio, eu vou sofrer as consequências. Mas se eu obedeço aos princípios, eu tenho a colheita. Então eu preciso entender isso. E o primeiro salmo, que é o salmo número 1, ele fala a respeito disso, de eu ter esse entendimento na minha jornada, na minha caminhada, da presença desse reino, que ele é real, ele é invisível, mas ele é real. Sim. Salmo 1, do 1 ao 3, diz assim, bem-aventurado o homem, bem-aventurado é mais do que feliz. É verdade. Só que ele não dá um conselho para você ser mais do que feliz, do que você deve fazer. Sim. Porque o reino do Espírito, ele é muito amplo, é muito grande. É então, muito maior do que o natural. Física. Então ele vai falar o que você não pode fazer. Então ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, do homem natural, da terra, do humano, nem se detém no caminho dos pecadores,
Ele não para fazer uma amizade, para deixar aquilo descer para o coração. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Verdade. Mas aí ele diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nela dia e noite. E ele fazendo isso, ele dá um resultado. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prospera. Glória a Deus. Olha que regra simples, irmão. Promessa. Diz o que eu não posso fazer, Sim. me dá uma dica do que eu faço, e me dá o resultado que, se eu obedecer, qual vai ser minha colheita. Sim, sim. É uma realidade espiritual. E eu preciso me posicionar. Então, eu não ando no conselho do ímpio, eu não me detenho na roda do caminho dos pecadores e nem me assento na roda dos escarnecedores, porque eu tenho temor de Deus. E assim eu serei como uma árvore plantada junto a águas de ribeiro. Pensa numa árvore plantada. Não, as folhas não junto caem. da água de ribeiro. Pode estar seco, né? Vinha sequidão. Não falta nada, não falta nada para essa árvore. Então, queridos, nós precisamos compreender, né, esses dias, para a gente dar uma resposta para eles. Em toda a Bíblia, Deus sempre falou com o homem e sempre esperou uma resposta. Deus falou com Noé e teve uma resposta. Sim. E falou com Abraão e teve uma resposta. Falou com Moisés e teve uma resposta. E quando a gente lê os evangelhos, nós vemos as cartas de Paulo, essas respostas ficaram registradas, porque foram homens que responderam a visitação de Deus. Está escrito assim: olha, você quer saber o que está acontecendo? Olha os dias de Noé, olha os dias de Abraão, olha os dias de Moisés. E Deus está procurando nessa geração homens e mulheres que compreendam os seus dias. Nós estamos sendo avisados: olha, é o tempo do fim. Os sinais estão aí, os homens serão egoístas, os filhos serão desobedientes, serão gananciosos, serão arrogantes, serão impiedosos, serão rebeldes, serão traiçoeiros, serão maldosos. E está tudo aí. E nós precisamos então prestar atenção nisso. Mas eu quero te levar, te conduzir nessa noite a respeito desse mundo espiritual, né? Lá no Velho Testamento, levantou uma rainha, né, a esposa do rei Acabe. O nome dela era Jezabel. E ela foi uma mulher usada pelo diabo. O espírito dela personifica a destruição da família, dos valores. Sim. Ela mantinha o rei Acabe, fazia dele gato e sapato. Quem comandava o reino era ela. E ela fazia suas orgias no palácio. E ela confrontava toda a família que tinha um padrão moral, ela confrontava. Sim. Né? E daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco dela. Mas eu quero levar você a entender o seguinte: qual era o cenário nos dias de Noé e de Ló? Apostasia, distanciamento de Deus e pecado. E aí veio o juízo de Deus. Veio o dilúvio, sim, nos dias de Noé, e veio a destruição de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Então, os mesmos pecados, mas com fim diferente. Exatamente. Noé, Deus anunciou para ele que ia ter o dilúvio e falou o que ele devia fazer. Ele demorou 100 anos construindo uma arca, salvou a sua casa e deu continuidade à humanidade. Deus falou com Ló e não houve continuidade. O fogo desceu e consumiu a cidade, porque não houve prontidão de Ló. Né? O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu preciso separar salvação e reino. Salvação é Deus nos salvando. Agora o reino, Deus me introduz em Canaã. É outro processo. A salvação, eu nem sabia, diz que Ele que me escolheu. Ele veio, pagou minha dívida e me resgatou e me tirou do cativeiro. Abriu a porta da gaiola. Agora, para entrar em Canaã, eu preciso me posicionar. Tem poceiros lá, eu preciso conquistar, eu preciso aprender a guerrear, eu preciso aprender a tomar posse. E a vida é assim. A vida é assim. Leva a posicionar o tempo todo.
Faz com que a gente se Exatamente. Então, olha bem, eu quero levar você a entender isso aqui. Vamos pensar em Noé e Ló. Duas famílias. Deus falou com os dois? Sim, né, pastor? Sim. Falou. O que fez a diferença? Noé, ele tinha relevância sobre a sua família. Exatamente. Imagine ele ouvir uma voz, não tinha um papel escrito. Ele chegou para a esposa e para os filhos e disse assim: olha, eu ouvi Deus, a voz de Deus. Ele mandou a gente construir um barco grande e que vai vir a água, vai vir o dilúvio, vai destruir tudo que tem na terra. E ele tinha tanta relevância na família que a esposa acreditou, os filhos acreditou, apoiou e eles então construíram. Ló não tinha relevância sobre a sua família. Os genros zombaram dele. A mulher olhou para trás, não queria sair. O próprio Ló não queria sair. Deus teve que mandar um anjo e praticamente arrancou eles à força. E eles saindo ali, ele chamou a família, os genros, falou assim: não vai acontecer nada, nós não vamos, nós vamos ficar. Então ele não tinha, ele foi o pai que não tinha influência sobre a sua família. Não exerceu. Ele ouviu Deus, mas ele não exerceu a liderança, o líder, o cabeça, ele não foi. Enquanto Noé foi aquele que tinha relevância da sua casa. Você, papai, você precisa ser esse líder, esse cabeça que tem relevância na sua casa. Porque talvez só você vai ouvir a voz de Deus e precisa se posicionar e levar a sua família para poder salvá-la. Exatamente. Amém? Amém. Agora, Jezabel, ela que foi essa rainha que tinha esse propósito de destruir o padrão daquelas famílias de caráter, aquelas famílias bem estabilizadas, ela encontrou um oponente. Deus levantou o profeta Elias, né? Ele confrontou Jezabel, as suas obras, ele veio contra ela. Por quê? Porque o espírito de Jezabel trabalha para desconstruir o padrão familiar. Sim. João Batista questionou o padrão de uma família incorreta. Jezabel pediu para o rei Herodias decapitá-lo. É verdade. Né? E então Elias foi esse homem que enfrentou Jezabel. Mas daqui a pouco nós voltamos nesse confronto de Elias e Jezabel. Eu quero falar do Deus, que é o propósito de Deus é nos libertar, é nos tirar do cativeiro. E ele levantou, o primeiro libertador na Bíblia foi Moisés, que ele é uma pré-figura de Cristo. Mas quando Moisés nasce, Satanás trouxe um pensamento de engano para o governador, para que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Sim. Destruir aquela geração, os filhos. Jesus está para nascer, Satanás de novo, por meio de Herodes, manda matar todos os meninos que estavam nascendo. Sim. O espírito de Jezabel, demoníaco. E agora, perto da volta de Jesus, Satanás usa a mesma estratégia, matar nossos filhos, marcá-los, destruí-los. Como é que Satanás age nos nossos dias? Com os pensamentos, com as ideologias, com a ideologia de gênero, roubando a identidade, levando eles à rebeldia, à insatisfação, à preguiça, concentrando os olhos deles nas facilidades, no ter sem responsabilidade, no conquistar sem guerrear, de que o direito em nome de ser feliz, não importa o que faça. Eles muitas vezes se tornam reis dentro de casa, né? O pai e a mãe estão servindo eles o tempo todo. Por quê? Qual que é a mensagem de Satanás criando todas essas ideologias, esses pensamentos, esses costumes? Às vezes em forma de folclore, às vezes em forma de arte, às vezes em forma de cinema, em forma de teatro, em forma de filmes, tudo para mexer na mente dos nossos filhos. Se ele desconstrói um homem, o pensamento dele, a verdade do seu gênero, da sua identidade, ele não precisa matar a criança literalmente que está nascendo, né? Então nós precisamos o quê?
do famoso DDD. Nós somos discernir e compreender os nossos dias, irmãos. Nós, os pais, né? E eu quero pensar aqui ainda sobre Moisés. Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito, que prefigura o Cristo, a imagem da salvação. Qual foi o problema de Moisés? Moisés não tinha senso de paternidade. Sim. Por quê? Nós lemos a história de Moisés. Moisés foi criado por 3 mulheres. Pela sua mãe, pela sua irmã e pela filha de Faraó. Exatamente. Ele não teve uma figura paterna. Sempre foi a figura feminina. Feminina, figura da mãe, da mulher. Então ele não tinha a paternidade para oferecer. Nem para o seu filho legítimo, né, que ele não circuncidou. Zípora que gritou que ele não deixou de circuncidar aquela criança. E ele que escreveu a lei. E não fez. E Moisés não circuncidou o seu filho e nem aquela geração que saiu do Egito. Todos que nasceram do deserto, Moisés não os marcou com a circuncisão. Aí quando ele morre, a liderança passa para Josué. Em Josué capítulo 5, Josué agora está para atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Deus visita Josué e diz o seguinte: Josué, o maná vai cessar, porque agora vocês vão entrar na terra. E em troca do maná eu estou dando sementes e vocês vão plantar e colher. Mas antes de atravessar o Jordão, você precisa circuncidar toda aquela geração, todos os filhos que não foram circuncidados por Moisés. Sim. Josué teve que fazer a circuncisão em cada um daqueles já adultos. Porque a circuncisão era a marca da paternidade, a marca de uma aliança, a marca de que tem um pai geracional, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que orienta. É uma marca de uma identidade. Sim. Entende isso, irmão? Moisés falhou. Então, se você, pai, não marca o seu filho, você falhou. Você tem que marcá-lo. É o pai, é o homem da casa que sinaliza, que vai lá e marca, circuncida o coração dele, firmando a identidade dele, do filho, da filha, Os valores. os valores, o caráter, a honra. Olha o que é ouvir uma voz e dar uma resposta. Josué atravessa o Jordão e a notícia corre que o povo de Deus estava vindo para conquistar a terra. E a primeira cidade que eles iam conquistar era Jericó. E ali tem a história que eles mandam os espias na frente. E aqueles espias encontram com Raabe, uma prostituta lá de Jericó. E aquela mulher diz assim: olha, eu tenho ouvido falar as notícias que vocês têm vindo, e com as canções de vocês, que Deus é com vocês, que ninguém pode resistir vocês, e eu sei que aqui vai ser tomado e destruído, e eu quero interceder por mim e pela minha família. E aqueles ser salvo, né? Para ser salvo. E aqueles homens dizem para ela: nós fazemos um trato com você, você nos esconde, e quando nós entrarmos, chegarmos aqui para conquistar Jericó, sua casa é em cima do muro, você abre uma janela, coloca um lenço vermelho, e tudo vai ruir, tudo vai ser destruído, menos você e todos que estiverem com você dentro da sua casa. E aquela mulher prostituta creu, convenceu toda a sua família, colocou dentro de casa. Eu aprendo que essa janela no muro aberta é a janela da intercessão. Ela orou pela família dela, ela clamou pela salvação. E o véu vermelho, o pano vermelho fala do sangue que perdoa pecado. E ali toda a família dela veio para dentro daquela casa. E todos que obedeceram foram salvos. Porque uma janela de intercessão se abriu de alguém que ouviu a voz. Ela não conhecia Deus, ela era uma prostituta, mas ela ouviu a notícia que tinha um povo que, em nome de um Deus poderoso, que nunca perdeu uma guerra, estava vindo para tomar posse, e Jericó seria destruído. E ela temeu pela sua casa, pela sua família, e orou, intercedeu e obedeceu aquela instrução. E agora eu quero pensar aqui nas instruções porque Deus ele é precavido. Deus não é pego de surpresa.
nem por mim, nem por você, nem pelo mundo, nem pela notícia de amanhã e nem pelo mundo das trevas. Tudo tem a presciência de Deus. E Deus deu uma instrução para Moisés. Diz assim para ele, em Deuteronômio 6, de 3 a 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite. Aonde vocês vão entrar? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Uau! Uma instrução direta. Vamos debulhar isso aqui, irmão. O que é inculcar? Inculcar não é falar, não é você levar seu filho na igreja, você forçar que ele esteja no culto, forçar que ele toque um instrumento, forçar que ele frequente a escola dominical. Não. Inculcar é treinar diariamente. Porque ele diz assim, andando, assentado, deitado, é o tempo todo, incutindo no coração dos seus filhos. Marcando as suas mãos e o frontal no meio da testa, entre os olhos e nas vergas da porta da casa. O que? A presença de Deus, o temor de Deus, a lei do Senhor, os princípios espirituais do reino. Agora, qual que é o problema? Como esse reino é invisível, eu não vejo, não valorizo, ou porque não entendo, ou porque não quero, ou porque dou de ombros, ele não cabe na nossa vida moderna. Tão corrida, tão desenfreada, em busca do capitalismo, do materialismo, do sucesso, da posse, do ter, do armazenar, do reter. Não cabe. Desfrutar. Não cabe, né? Até do desfrutar. Sim. Um lazer incessante que não nos sacia. Nós passeamos, tiramos férias, e vamos aqui, vamos ali, todo final de semana tem gente que está no clube, está na piscina, e não sacia, e não contempla. Mas esse inculcar, essa missão que Deus deu para os pais, não cabe na vida moderna, na vida dos pais, dessa modernidade. E nós damos de ombro, e achamos que está tudo bem. Que, né, o que ele aprende lá na escola, de português, de matemática, de música, de geografia, é suficiente. Que eu levo ele na igreja, que o que ele aprende lá na escola, na escolinha, quando é pequeno, na classe dos jovens, no culto dos jovens, é suficiente. Não, essa função Deus deu para os pais. Ele diz assim para os pais, ouve a minha palavra e tenha o temor que me é devido. E agora então, isso que você já tem dentro de você, você marca, você incute isso no coração dos seus filhos. Essa verdade, esses princípios, esse temor de Deus. E agora, irmão, essa é a tônica de hoje. Se você ficar só com isso aqui, você já vai, sabe, avançar muito na sua vida e vai, sabe, ganhar o coração dos seus filhos se você tiver esse entendimento. Por que Deus deu essa ordem geracional para marcar os filhos? Porque Deus é geracional. Ele quer fazer assim, ele faz assim conosco e nos ensina para a gente fazer com os nossos filhos. Mas tinha algo protetivo, algo para nos proteger as nossas gerações, algo que vai guardar os nossos filhos de uma forma gloriosa, poderosa. Olha o que está escrito em Apocalipse 14, 9. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo em voz forte, aqueles que adorarem o monstro, que é a besta, e a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão. No final dos tempos, lá em Apocalipse diz que o anticristo, né, ele vai marcar o homem na testa e na mão. Sim. Correto? Mas Deuteronômio, o texto que nós lemos, diz assim,
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando-te, e também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. O que Deus estava ensinando aqui, quando ele deu essa ordem para Moisés? Que se nós, pais, marcarmos os nossos filhos, quando o anticristo, quando esse terceiro anjo, quando essa trombeta soar, quando isso vier para marcar os nossos filhos, eles já estarão marcados. Sim. Marcados pelo Senhor, marcados pela palavra, marcados por aquilo que o Pai já marcou na mão e na testa dos seus filhos. Está ocupado, aqui não tem espaço. Você não precisa se preocupar, está marcado. Entende isso, irmão? Olha que Deus, a instrução que Deus deu para os pais. Agora, o outro lado é uma verdade absoluta. Se você deu de ombros por falta de conhecimento, mas não fez essas marcas nas mãos e no frontal, o teu filho está vazio. E quando isso vier, vai marcá-lo e vai governar a vida dele. Né? Pais que marcam seus filhos, quando o anticristo vier com a marca da besta para colocar na testa e nas mãos a sua marca, se os pais tiverem já marcado seus filhos, não haverá espaço para ele fazer novas marcas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós já ouvimos tantas coisas. É um chip debaixo da pele. É o 666. Irmão, sabe o que está marcando essa geração dos nossos filhos? A forma de agir, a forma de pensar, né? As demandas da vida, as ideologias, a corrupção, a maldade, tudo que nós lemos lá na recomendação para o jovem Timóteo, e que leva os filhos a uma insatisfação, e eles se rebelam, são desobedientes, não honram pai e mãe, sua identidade é arrancada. Agora, se os nossos filhos já estiverem marcados com as coisas do reino do Senhor, que medita na palavra do Senhor e nela tem prazer, não haverá espaço para a marca do anticristo. Aleluia. Amém, meu irmão? Vamos voltar lá na guerra de Elias e Jezabel. Deus quer levantar uns Elias. Sabe o que quer dizer o nome Elias? Olha a estratégia de Deus. O menino nasce, bota o nome dele de Elias. Elias é Jeová é Deus. Sabe o que quer dizer o nome Jezabel? Baal é Deus. Era um Deus que eles adoravam. Então, quando Elias nasceu, ele era chamado pelo seu nome, Elias. Jeová é Deus. Toda vez que alguém gritava Elias, estava dizendo Jeová é Deus. Elias, vem aqui. Deus vem aqui. Era uma invocação à presença de Deus. Em todo tempo, seus pais falavam sobre ele, a sua identidade. Jeová é Deus. Qual a importância do nome que a gente escolhe para os nossos filhos, né? Então, por isso o confronto no Monte Carmelo. E por isso, lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no último versículo está dizendo assim, que antes da vinda do profeta Elias, antes do grande e terrível dia, virá o profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém. Papai e mamãe, eu sei que se nós formos honestos, nós não estamos satisfeitos com o que nós vemos na vida dos jovens hoje, dos filhos e dos netos, e já até bisnetos, não só nossos, mas na sociedade. Perdida, sem identidade, desrespeitosa, preguiçosa, arrogante, presunçosa, perdida. E sabe de quem é a culpa? Não é deles, é nossa. O profeta aqui está dizendo assim, que ele vem para converter o coração do pai ao filho. E depois que eu faço, dos filhos aos pais. Como nos dias de Noé, dias de Ló, dias de Sodoma e Gomorra. Nesses cenários havia uma visitação de Deus, e cada visitação Deus trazia uma instrução. Noé,
Você quer salvar a tua casa? Vai vir uma destruição sobre a terra, um juízo, e tudo vai morrer. Homens e animais, tudo vai perecer. Constrói um barco, constrói uma arca. E ele obedeceu. E hoje Deus está falando o seguinte: seu filho, meu neto, seu neto, pode estar no Egito, pode estar no mundo, perdido, rebelde. Talvez você que está assistindo, seu filho está nas drogas, está na cadeia por algo que fez. Mas não desista dele. Sim. Sabe o que ele precisa? Se alimentar de você, papai e mamãe. Precisa desse alimento. Sim. Sabe? Incutir no coração dele. Não é psicólogo, não é o pedagogo, não é o pastor, não, é o papai e a mamãe. Deus deu essa incumbência, essa responsabilidade para os pais de transferir isso para o coração dos filhos. Incutir. Por isso, Provérbios, Salomão escreveu o seguinte, dando um conselho para os filhos: filhos, não mudem os marcos que deixaram seus pais. Por isso que muitos dos filhos, né, dos jovens que estão vivendo hoje nessa geração, eles foram marcados, né, na infância. Foram marcados, muitos deles, até na concepção. Verdade. Quando foi gerado, né? Quando eles foram gerados, muitos foram gerados talvez de formas indesejáveis, às vezes com uma violência, né? Com maltratos. Então toda a história que vem lá de trás, desde quando é gerado, o feto ali é fecundado, né? Desde o momento da concepção, né? Os filhos já são marcados. Pelo pai e pela mãe. Pelo que fala, pelo que sente, pelo que determina. Sente, exatamente. Porque é o pai que dá destino, né? É o pai que dá destino para os filhos. Então, eles vêm sendo marcados. E tudo que eles presenciou, sentiu, ouviu e visualizou são as marcas que eles trazem para o Amanhã, futuro. quando nós formos fazer esse fórum de família, nós vamos abordar isso, né? Que tem na minha casa e o endereço é o mesmo. Tem na sua também. Exatamente. Né? Que o tratamento aqui do meu casamento, ele é uma expressão do céu, de Cristo e a igreja. Sim. E ele vai reproduzir o que o filho vai reproduzir o que ele vê, não é o que eu falo. Exatamente. Então, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, se eu amo minha esposa, se eu... né, dou um bom exemplo. Ele vai copiar, porque eu estou incutindo. No trato. Eu tô marcando aquele coração, estou ganhando aquele coração. E também com a palavra do reino. Olha, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos dentro dos fins. E a orientação de Jesus é: olha, você quer saber? É como estava nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, festejavam, e de repente o dilúvio veio. É de repente. Então, nós pais, nós precisamos dar de comer para os nossos filhos. Mostrar os princípios do reino, a palavra do Senhor, que são verdades eternas. Sabe o que define seu filho? Se ele vai ser um libertador ou um escravo? Quem dá de comer para ele. Exatamente. Porque se você não dá, o diabo dá. Através do mundo. Os costumes dessa terra, todos torcidos, todos corrompidos, todos malignos, todos destruidores. Paulo, ele se referiu a tudo que tem na terra e que movimento, por isso que Jesus mesmo falou que esse mundo jaz no maligno. Ele disse que é diabólico, é terreno, é maligno e é diabólico. Então, para que isso não marque os nossos filhos, o que nós precisamos? Marcá-los antes. Foi a ordem que Deus deu para Moisés. Moisés diz assim: ouve Israel. Quem é o Israel hoje? Eu e você. Amém. Cada papai, cada mamãe, cada família, cada cabeça de família, você pai principalmente, que é o cabeça, o líder, o sacerdote, ouve. Me conheça, me sirva, tenha o meu temor dentro de você. E mais, marque isso no coração dos teus filhos. E às vezes, Deus, que já sabe de tudo, já preveniu. Porque os pais iam dizer naquele tempo, um pouco depois, e principalmente nós hoje, com a vida tão corrida, né, irmãos? Nós íamos dizer assim: Deus, mas não deu tempo de marcar uma reunião para poder passar para eles. Não deu tempo da gente fazer um culto
Aí Deus já escreveu assim, olha, andando, caminhando, assentado, dormindo, deitado, na mesa da comunhão, na mesa da alimentação, levando para a escola, buscando da escola, em todo tempo. Treine ele. Incutir, inculcar é treinar, e é diário. E é diário. E às vezes os resultados não são imediatos. Às vezes, com todo o treinamento, ele ainda pode ir descer para o Egito, porque ele tem o livre-arbítrio, ele tem a livre escolha. Mas Deus diz assim para mim e para você hoje, que os fins das coisas é melhor do que o começo, que não importa, se você marcou ele com esses princípios nas mãos e no frontal, ele não vai aceitar outra marca. Ele pode estar lá, ele pode estar perdido no Egito, mas ele vai sair de lá, e ele ainda vai vir e te honrar, e ele vai ser levantado, e ele vai ser salvo, porque agora ele tem uma marca, ele foi circuncidado. Em nome de Jesus. Irmãos, a circuncisão que Deus estabeleceu, e ele estabeleceu que era feito, né, pelo sacerdote com os homens, e era feito com a criança ali com 8 dias. Ele pegava ali, né, o órgão genital e cortava o prepúcio. Por quê? Porque fala de intimidade, geração de vida, a parte mais íntima. Já pensou, você pega aquilo e dá na mão, coloca na palma de uma pessoa que pega uma lâmina e faz um corte? E era assim. Agora Moisés deixou toda aquela geração, e quando chega para entrar na terra prometida, está aqueles homens já grandes e tudo, e Deus dá uma ordem para Josué, precisa marcá-los. E Josué teve que pedir para aqueles homens, olha, você pega aí a sua genitália, coloca aqui na palma da minha mão aqui, que eu vou fazer um corte aí para você ser marcado. E eles obedeceram, porque havia temor, porque ouviam a Deus, porque aquilo ia trazer intimidade, ia trazer uma marca de identidade. Eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus. Hoje nós não precisamos hoje fazer não nada disso, né? hoje é espiritual. Hoje é espiritual. Hoje é obedecer a palavra, a voz do Senhor. Exatamente. Irmãos, um ano tão difícil, mas tão importante, tão precioso, e que Deus está mostrando tudo aquilo que estava perdido, essas dracmas, um tesouro, e Ele nos presenteia esse ano ainda, um presente de dezembro, um presente, sabe, do céu, com essas orientações. É verdade. Isso não tem preço, irmão. Isso pode dar um novo sentido para a sua vida. Você quer garantir o futuro dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos? Trabalhe com Você acha isso, tá? Porque é importante, né? Acha que foi fácil Noé lidar com... Noé era agricultor, não tinha uma ferramenta de carpintaria, não sabia bater um prego, plantava e colhia. Ouve Deus. Você constrói um barco. Que tamanho? Gigantesco. Deu toda a planta. Deu toda a planta, direção. mas ninguém viu, só ele ouviu. Só ele. Aí ele chegava para a família e dizia o seguinte, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu ouvi Deus, Ele vai destruir o mundo, e nós vamos construir um barco, porque Ele vai inundar a terra. O que é inundar? Não tinha chovido na terra ainda, não tinha um rio perto. Não, mas Deus mandou. E assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, Ele vai me dar o desenho, e nós vamos pegar os mantimentos, nós vamos começar a trocar por ferramenta, que nós não temos. Eles cultivavam a terra. Mas ele tinha E relevância. trocava. Mas ele tinha relevância na sua família. A família confiava naquela liderança, confiava naquele sacerdócio, e eles se salvaram. Se sentia protegido. Algo absurdo. Era a proteção da família. Em contrapartida, Ló, que não tinha relevância na família, ouviu Deus. Andou com Abraão, viu as manifestações de Deus na vida de Abraão, mas não se posicionou, não deu uma resposta para o céu, não teve continuidade. Continuidade fala de geração. Exatamente. Querido, papai e mamãe, eu sei que o bem mais precioso que nós temos são os nossos filhos, nossos netos, e quem já tem bisneto e quem vai ter bisneto. Nós pagamos qualquer preço. Mas hoje Deus está te dizendo, marca esse coração, circuncida,
com os valores espirituais, com os valores eternos de Deus, da palavra, que gera caráter, domínio próprio, mansidão, servir, que vai ler a palavra lá, o jovem, você vai ler para ele, e lá está dizendo assim, olha, aquele que não quer trabalhar, não coma. Que vem e diz assim, olha, preguiçoso, vai aprender com a formiga. Ministra isso no coração dele. Não é dizer que ele tem, não é chamar ele de preguiçoso, é introduzir no coração dele essas verdades que precisa primeiro estar no seu coração. E aí você marca esse coração, isso queima no coração dele. Se isso não for verdade em você, não vai ser verdade. Não vai ser verdade. Você é o primeiro que precisa acreditar. Isso primeiro precisa governar a sua vida. Exatamente. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir para você, você que é da comunidade Ágape, você que está vendo, você que é da comunidade Ágape, que depois pode vir a assistir, se impactou a sua vida, se, sabe, é uma direção do céu, de restauração, de cura, de alinhamento, encaminhe os seus amigos, para as outras famílias, que estão perdendo seus filhos para a ideologia de gênero, para o lesbianismo, para o homossexualismo, para a prostituição, para as drogas. Há um antídoto, há algo preventivo. Tarefa dos pais é essa. Eu quero encerrar dizendo, cabe a vocês pais essa responsabilidade, não é de Deus. Ele ministra no seu coração, ele fala contigo. Agora, incutir lá é sua função, sua responsabilidade. E deixa eu te falar uma coisa, um dia nós vamos ser cobrados por ele, no dia do juízo, do grande juízo. Ele vai dizer assim, por que você não fez? Ah, meu filho foi isso, por que você não fez? Eu te dei a receita. Então nós temos a receita, irmãos. Amém? Vamos orar? Amém, Jesus. Pai, nós te bendizemos o teu nome. Muito obrigada, Deus. Senhor, foi lançado aquilo tudo que o Senhor queimou nesses últimos dias, 30 dias, no nosso coração. Sim. Esse encargo, esse peso de transmitir, de passar tudo aquilo que o Senhor estava colocando sobre nós. Mas só o teu Espírito Santo pode dar vida nessa palavra em cada coração. É verdade, marcando cada família, cada pai, cada mãe, com essa verdade absoluta do teu reino. Ensina cada um de nós, Pai. Ministra aquilo que não falamos. Pai. Ensina aquilo que fomos incapazes. É verdade, que somos Pai. frágeis, somos limitados, Sim, nos sentimos impossibilitados e às vezes tão frágeis que sim, meu Pai. Precisamos de Ti. Somos os menos prováveis para estar aqui falando, Senhor. Mas o Senhor colocou esse encargo e nós dissemos sim para o Senhor. Sim, meu Deus. E agora que o Senhor traga vida sobre aquilo que foi liberado. Em nome do Senhor Jesus. Em cada coração, em cada família. Em nome de Jesus. E que cada família tenha uma experiência com o Espírito Santo, de um mover, de um reboliço, de novidade de vida, de salvação, de diferença do viver, por causa da voz do Senhor, da fala do Senhor e uma resposta que eles vão dar ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Visita-os, Pai. Marca-os nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós estamos aqui às 7 horas, para falarmos desse fórum de família. E eu quero que você vá pensando aí que tudo o que nós vamos conversar aqui vai ser baseado nessa pergunta. Eu pensei em muitas perguntas, mas não consegui sair da primeira. Por quê? Por quê? Nós temos essa geração de filhos tão desobedientes, tão rebeldes. Filhos que nós demos tudo e mais um pouco, até do que nunca tivemos. Abrimos mão de muitas coisas. Nos falta adivinhar o que eles querem. Eles têm acesso a tudo, pode tudo, compra tudo, possui tudo, mas estão perdidos. Por quê? O que deu errado?
Amanhã nós Esse vamos... perdido que a gente fala que eles têm condições de enfrentar emocionalmente a vida. Não estão preparados. Não estão preparados para enfrentar a vida. Não foram preparados. Não sabe lidar com a perda. Não sabe lidar com a Não perda. sabe lidar com a perda. Se a namorada deu fim, ele suicida, ele morre. Por quê? Porque emocionalmente fragilizados, né? Sabe tudo da tecnologia, sabe mais do que nós, tem a facilidade, dirige melhor que a gente, sabe tudo globalmente, mas perdidos. E uma grande parte sem identidade. Exatamente. Amanhã nós vamos falar disso. Vai pensando nisso. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te proteja, te abençoe seus filhos. Que o Senhor possa esconder cada um de vocês no esconderijo do Altíssimo. Esconda a sua geração, seus filhos, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que aonde nós estivermos com o Senhor, com o nosso Deus, eles possam também estar na presença de Deus. Para que naquele grande dia nós possamos juntos herdarmos a coroa da vida eterna, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, é percorrer esse caminho em Jesus Cristo para obtermos essa coroa. Amém, queridos? Um grande beijo no teu coração, ó. Deus te abençoe. Nós só temos aqui um pedido de oração. Eneida e os filhos, né? Vamos orar por essa família que perdeu, né? No mesmo dia, perdeu o filho e a mãe. Vamos orar por essa família. Que Deus possa pôr as suas mãos, que Deus possa agir poderosamente, consolando e confortando essas famílias enlutadas. E todos aqueles que se encontram enfermos e estão passando pelas dificuldades, né? Familiar, na área da saúde, na área de comunicação, na área dentro do trato, dentro das suas casas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa entrar nas nossas casas e o Senhor possa mudar a nossa história. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus abençoe. Até amanhã, às 19 horas, se Deus quiser.